Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Cricidade e você está no Tarologice. Muito obrigada por estar aqui, gratidão imensa, que minha egrégora esteja conectada com a sua. Esse é um canal muito especial, é com muita gratidão que eu faço os vídeos e sempre tento trazer leituras diferentes por aqui. Se você nunca esteve aqui, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Me siga na rede ao lado, no link abaixo aqui na descrição é o acesso para leituras particulares. Tem também minhas outras redes sociais. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal, é muito importante para esse começo, que o YouTube classifique os vídeos como relevantes, não é mesmo? Muito obrigada por estar aqui. Então vamos lá, vamos fazer a nossa leitura dessa semana. Vamos ver o que o universo, nosso eu superior, as nossas forças têm para nos dizer, não é mesmo? E para começar, a gente vai tirar 3 palavrinhas e uma carta, que é o que vai ser a regência sobre o que a gente vai falar na leitura de hoje. Então aqui eu separei as palavrinhas, né? São palavras aleatórias, assim, coisas que eu fui pensando e me lembrando. E fui escrevendo aleatoriamente aqui essas palavras. Eu já tinha embaralhado as palavras. Gente, uns erros de percurso, viu? De iniciantes. O negócio voou aqui longe. Longe. Mas eu vou deixar aqui. Vou colocar aqui e já vou tirar, então, as palavras. Vou deixar todas aqui. Vamos lá. Eu vou tirar. 1, 2, 3. 3 palavrinhas. É isso. Vamos ver, então. A primeira palavra é transformação. A segunda palavra é colher. Interessante. E a terceira palavra é preguiça. Eu acho que veio um puxãozinho de orelha aí, viu? Mas vamos começar então com os baralhos. Vamos abrir o baralho, a primeira carta, com o baralho do Osho. Respirem fundo, tirem esse momento pra vocês. Gente, olha, não, para tudo. Porque tinha mais uma palavra aqui no meu colo. Como nada é uma coincidência, eu vou abrir a palavra antes da gente abrir as cartas. Intimidade. Vou deixar ela aqui também. Então vão ser 4 palavras, viu, gente? Vão ser 4 palavras. Vamos começar, então. Respire fundo. Se conecte aqui comigo. Traga os seus pensamentos para a mesa. Se você está com alguma dúvida, pode ser que apareça aqui na mesa. Acalme sua mente. Gratidão. Então, vamos começar. Vou cortar aqui. Vamos tirar, então, a primeira carta. Qual é a energia regente do jogo? Uau! A carta do controle com o cavaleiro de espadas. Desculpa, gente, o rei de espadas. Não é de nenhum signo específico. Mas a gente tem forte aqui signos de ar, né? Signos de aquário, gêmeos e libra. Essa carta especialmente signo de aquário, né? Com o rei de espadas. No fundo do deck, caramba, gente, vai ser uma leitura, carta 7, 7 de espadas, política. Gente, com essas palavras e com essa carta, né, do controle, a gente abre o jogo com algumas possibilidades, a gente vai clarificar, né, com o tarô, mas a gente pode estar falando sobre, de fato, a gente não soltar o controle das situações, né? Esse anseio por controle, né? De ser tudo da forma que a gente quer, no tempo que a gente quer. E com a palavra preguiça, né? Que a gente tinha essa palavra preguiça, pode ser que
a gente esteja com medo, né? E dentro dessa dinâmica de medo e controle, a gente esteja procrastinando decisões, a gente esteja deixando de lado coisas bastante importantes para nossa vida, né? A gente tem a palavra transformação e a gente tem a palavra da colheita, colher, né? Colheita, colher. Então, o que será que a gente está fazendo, né? Ou, de fato, se auto-sabotando, porque a carta da política, né, o 7 de espadas, fala de auto-sabotagem, da forma que a gente não esteja, de fato, deixando a vida fluir para transformar e, de fato, a gente colher o que a gente quer. Né? A carta do controle, ela é muito rígida. Apesar de ser um signo de ar, né, o rei de espadas, ele é bastante rígido, ele é bastante controlador de fato, é uma carta de reinar, né, de organização, de gestão das nossas próprias coisas. Pode ser que essa seja a nossa energia, mas pode ser que você esteja lidando com uma pessoa que é assim, controladora, né? E assim, a gente sabe que o baralho, ele não tem gênero, então pode ser um homem ou pode ser uma mulher, pode ser um relacionamento amoroso, pode ser dentro do trabalho, um ambiente familiar, uma amizade, enfim. Mas eu sinto muito forte que essa energia é algo de nós mesmos, sabe? Com essas palavras e essa carta, eu sinto que quando a gente de fato não tá sabendo aproveitar a vida, né? Assim, postergando muitas decisões, empurrando as coisas um pouco com a barriga, não soltando essa sensação do controle. E o controle, quando a gente tenta controlar demais, é porque a gente está numa vibração de escassez, de insegurança, de medo, né? E quanto mais a gente alimenta essas energias, mais difícil é deixar as coisas fluírem, né? Mais difícil a gente enxergar as coisas de fato como elas são, né? Por conta desse medo. Mas vamos lá. Deixa eu cortar aqui o tarô. Vamos clarificar essa energia pra gente continuar o nosso jogo. Clarificar o controle, por favor. Opa, aqui. Cavaleiro de espadas. Não é que ele saiu mesmo? Porque antes eu tinha me confundido, né? Cavaleiro de espadas. Gente, esse jogo extremamente mental, né? Só naipes de espadas. Uou! Mais um, por favor. 2 arcanos maiores na mesa. 3. Olha o fundo desse deck. Gente, 6 de ouros. Caramba. Gente, de fato, assim. Cavaleiro de espadas. A roda da fortuna. Arcano maior de número 10. E o eremita. O arcano maior de número 9. Uma energia muito forte também de virgem, né? Virgem, signo de ar, né? Aquário, Gêmeos, Libra, Cavaleiro de Espadas também, né? Mais energias aquarianas com a sacerdotisa. Vamos lá, gente. De fato, assim, é uma circunstância, uma situação, uma pessoa, né? Um ambiente que nos pede que a gente corte determinados tipos de coisas, seja um hábito, seja a forma como a gente está inserido nesse ambiente, né? O Cavaleiro de Espadas, ele é um cavaleiro muito fiel aos seus ideais, suas convicções, né? Mas, ao mesmo tempo, com essa carta do controle, perceba, é como se tudo que ele estivesse fazendo estivesse sendo movido por essa sensação, né? Com esse sentimento, essa escassez do que a gente está falando. Então é necessário a gente perceber quais são os tipos de briga, quais são as lutas, o que a gente está brigando dentro da nossa vida que de fato faz sentido pra gente, né? A gente continua com a roda da fortuna e o eremita e perceba, né? A necessidade de fato dessas circunstâncias se transformarem pra gente resgatar um poder pessoal aqui, né? Resgatar esse eremita que tem aqui dentro dessa dinâmica, porque a gente está se nutrindo de coisas que estão distanciando a nossa essência dos nossos propósitos, de fato. Né? São cartas extremamente mentais. E são 2 cartas muito rígidas também, né?
o eremita com o controle pode ser que a gente esteja usando da nossa sabedoria, usando da nossa percepção, dos nossos conhecimentos para ludibriar alguma situação. Né? Aqui, de fato, eu estou falando com pessoas que são pessoas extremamente concentradas, são pessoas que têm muitas metas definidas, são pessoas extremamente mentais, né? Um pouco mais racionais. O jogo que é bastante racional. São pessoas bastante enraizadas, né? Aterradas aqui, mas que precisam olhar para a própria vida e entender que não dá para controlar tudo. E que as dinâmicas da nossa volta externo não diz respeito mais sobre a gente, né? Que o que é sobre a gente, né? Sobre o nosso próprio eremita, é a única coisa que a gente consegue controlar, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, né? E é necessário olhar para isso com cautela, porque a vida está te trazendo essas circunstâncias, essas pessoas, enfim, esse ambiente, para que você rompa um padrão aqui. Né? Rompa essa perspectiva de superioridade, pode ser esse dinamismo, talvez um pouco egocêntrico também, né? O rei de espadas, ele é aquele rei rígido mesmo, né? Que ou é do meu jeito ou não é do meu jeito, ou é do meu jeito. Então, a vida traz isso, essas circunstâncias, para você perceber, né? Para que você mude esses pensamentos e resgate seu poder pessoal, mas de forma que nutra a sua essência, não para que isso seja para a expansão da própria consciência, né? Não para o controle externo das circunstâncias. Gente, que específico, né? Muito específico. E aqui no fundo do deck, né? Perceba, a gente tem, voltando, né, ao fundo do deck, com essa carta da política, é uma autossabotagem e pode ser que dentro desse dinamismo você de fato esteja escondendo algumas coisas, né? Tipo, não se deixar vulnerável e ficar nessa posição controladora, né? Por quê? Porque no fundo do deck a gente tem também a sacerdotisa, que é essa ligação espiritual, é essa ligação com o nosso eu superior, né? É uma carta que fala de conhecimentos, uma carta que fala da nossa intuição, né? Dessa nossa ligação com um lado mais ocultista da vida, né? Tem muita lua nessa carta, a sacerdotisa é ligado com essa dinamismo, o dinamismo de ciclos de conhecimento. Ela é a grande sacerdotisa, né? Ela tem esse poder, né? Com o espiritual, com a espiritualidade de fato. E pode ser que a gente esteja negligenciando isso de tal forma, colocando toda a nossa energia, toda a nossa bagagem, todo esse padrão vibracional, né, no controle das coisas, no controle das situações. Mas vamos lá, vamos continuar. Como vocês estão, gente? Essa leitura aqui é um pouco específica, é uma leitura... inclusive, eu tô sentindo uma sensação de um pouco de apatia, sabe? Quando a gente tá distante, quando a gente tá racionalizando tudo na nossa volta e ao mesmo tempo... a racionalização dos sentimentos, ela não é uma coisa ruim. A gente coloca nome para eles, né? Isso é um passo fundamental, até pra gente se autoconhecer. Mas eu tô sentindo esse distanciamento desses sentimentos como uma forma de fuga mesmo, sabe? Pode ser que a gente esteja trabalhando demais, querendo ganhar dinheiro demais, sei lá, excesso de vícios, sabe? Daquela forma extremamente calculada e tentando compreender tudo de uma forma tão lógica, né? E colocando a energia nesses excessos, que a gente está esquecendo de olhar o que tá pra dentro, né? Esses medos, essas angústias, porque tudo que tem excesso, a gente sabe que o fundamento dele é a falta, né? Nada vem do nada. E aqui a gente tá falando de um jogo extremamente mental, que a gente não tá deixando acessar os sentimentos, né? Mas vamos lá, então. Vamos continuar. Qual que é o maior obstáculo, né? O que de fato tá impedindo da gente sair dessa vibração?
carta da compreensão. E aí a gente traz os sentimentos, né? O obstáculo é uma carta de água, signos fortes. Peixes, Câncer e Escorpião. A carta da compreensão, ela é a carta do Pajem de Copas. E o Pajem de Copas, ele fala de mensagens, ele fala de fato da nossa criança interior, né? Fala de trazer coisas, né? Trazer. Como a carta da compreensão, olha que carta maravilhosa, né? Olha que linda essa carta. Muita água. Então, qual é o obstáculo, né? A gente compreender os nossos próprios sentimentos. E pode ser que esse dinamismo que a gente esteja repetindo, esse padrão vibracional, essa dinâmica de vida esteja diretamente ligado com a nossa criança interior, de fato, né? E o que é a nossa criança interior? Todos nós temos traumas e padrões de rejeição, de abandono, lá que são construídos lá na nossa infância, às vezes dentro da barriga da mamãe, né? Nós temos essas vibrações, porque também são cargas ancestrais, né? E são transferidas isso. E aí a gente precisa parar um pouco, muitas vezes, e olhar se a forma como a percepção da nossa vida não é somente essa bagagem, né? Então, tá faltando compreensão aqui. A gente volta para as nossas palavras, né, em relação às duas primeiras palavras, que foi transformação e colher. Eu acredito que, inclusive, sentindo essa energia do jogo, que a sua vida ou a nossa vida, né, porque essas mensagens são sempre para mim, esse bloqueio, ele é justamente por conta desse obstáculo, da falta de compreensão dos próprios sentimentos, do medo. Eu sinto medo, a palavra medo está bastante na minha cabeça. E o medo, ele não é assim, eu tenho medo de altura, então eu nunca pularia de paraquedas. Não é exatamente esse medo concreto, né? O medo, ele pode vir caracterizado de diversas formas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Supondo que a gente esteja de fato, você esteja conectado com essa leitura, pensando no seu relacionamento. Então, dentro do relacionamento, você começa uma dinâmica de disputa, uma dinâmica de fato de cobrança, de controle, de sufocar, de ciúmes, sabe? Todos esses sentimentos excessivos que não nutrem nada dentro da relação, e aí vem a vida te mostrando essa relação, te mostrando essa dinâmica como a forma da gente enxergar ela e curar ela, compreender ela, que é o lado do sentimento que tá ficando de lado, né? Que é o lado das emoções que tá ficando de lado. As cartas estão voando aqui, uma loucura. Eu dei um exemplo, né? Mas pode ser uma relação dentro do trabalho, por exemplo, que de fato tá exaustivo, né? A gente tem aqui no fundo do deck a carta do 9 de paus, com a exaustão. Então perceba, é uma luta que está sendo travada há bom tempo. Então mentalmente é desgastante, é uma dinâmica que tira muito, né, da sua energia mesmo, vital para as coisas. E aí o universo está te falando, olhe para os sentimentos, compreenda seus sentimentos para que você transforme eles e aí de fato possa colher, né? A última palavrinha que a gente tirou aqui é a palavrinha da intimidade, né? Então pode ser sim que a gente esteja falando, por exemplo, de uma orientação sexual, pode ser que a gente esteja falando de aceitações do próprio corpo, e isso envolve sim uma carga emocional, né? A gente pode colocar essa compreensão em diversos âmbitos da nossa vida, né? É uma leitura geral, então a gente de fato tem que adaptar isso para nossa realidade. Mas aqui é bastante específico. Enquanto não houver compreensão desses sentimentos e por que a gente está racionalizando todos eles dessa forma extremamente nociva, a nossa vida não vai andar. Esse é o principal bloqueio para a vida, né? Mas vamos lá, vamos tirar mais umas cartas para clarificar a compreensão. Eita, nós voou, foi tudo aqui. Mas vamos lá. Uou,
Energia forte na mesa de Libra, com a carta da Justiça. Vamos lá. 8 de copas, a Justiça e o 3 de ouros. Energia de Capricórnio também na mesa. Vamos lá, gente. Perceba, né? A gente tá falando dos obstáculos. Então, deixar alguma coisa ir. Tá vendo que ele tá, assim, andando, tá deixando as copas pra trás? Então, pode ser que seja um sentimento que a gente não queira olhar, que tá ligado diretamente com algum trauma da nossa criança interior, né? De algo que aconteceu lá na nossa infância, né? Quando, enfim, a forma como a gente via, por exemplo, o relacionamento dos nossos pais, a forma como a gente lidava com as nossas emoções quando a gente era adolescente, sabe? Essa dinâmica da vida é por algo que a gente precisa abandonar. Como eu tava falando, a necessidade. E aí, falando do obstáculo, é como se a gente não conseguisse deixar isso. A gente vem repetindo essas atitudes, esse padrão mesmo comportamental há um bom tempo. Né? A gente vê aqui a carta da Justiça como algo muito fixo, algo demorado, né? Algo que tá persistindo. Né? E a carta da Justiça como obstáculo, ele fala também do equilíbrio, né? De entender de fato os pontos que são reais ou não, os pontos que pra gente de fato já estão no lado do excesso de uma forma extremamente nociva, não só com a nossa mente, mas com o nosso próprio corpo, né? E finalizando o obstáculo, mais uma carta de construção, que falando do 3 de ouros, eu sinto muito a energia da nossa própria espiritualidade. É um trabalho em conjunto aqui, entendeu? E aí fala sobre isso, assim, também da gente perceber que a gente não precisa encarar essas coisas sozinhos, né? A gente precisa olhar para nossa rede de apoio, procurar a nossa rede de apoio, né? O 3 de ouros, ele é o começo de um alicerce aqui. Então falta também nessa iniciativa da gente procurar ajuda muitas vezes. E essa carta do controle com o rei, né, fala também disso, de achar que a gente dá conta tudo sozinho. E a gente não precisa passar por isso dessa forma, né? No fundo do deck a gente tem o mago, a gente tem o 4 de copas. Então, tá vendo? É uma lamentação, é uma estagnação emocional. É quando a gente sente que por mais que a gente faça tudo que a gente faça do jeito que a gente imaginou, a vida não tá transformando. A gente se sente minado emocionalmente. E essa dor tá aí latente para que a gente veja ela, olhe para ela e com amor, sabe, acolhimento. E perceba, com a carta do mago, ela é a primeira carta dos arcanos maiores. Você tá pronto para isso, né? O que falta aqui é a percepção desse medo, né? A compreensão desse medo. O porquê a gente tá tão fixo e tão rígido nesse lugar, como se de fato não houvesse outra opção. Como se a vida fosse assim: eu só sei viver desse jeito, é assim que eu sou, assim que eu vou morrer. E então, morrer, né? Vocês entenderam, não é sentido figurado. É como se todas as circunstâncias e os ciclos da minha vida eu tivesse que permanecer duro, assim, sabe? E não, a vida tá te apresentando circunstâncias para você trabalhar sua vulnerabilidade, trabalhar esses sentimentos que estão aí escondidos. E tá machucando, é exaustivo. Nossa, mentalmente você ficar o tempo inteiro nessa posição de não me toque é muito cansativo. Porque a gente passa a viver a vida de uma forma muito superficial. As coisas acontecem à nossa volta, a gente não se conecta com as coisas que são do nosso intento, das nossas vontades. E aquilo se perde, né? Justamente por essa posição. Mas vamos lá. Vamos terminar o jogo com um conselho. O que a gente precisa fazer, né? Qual que é um primeiro passo? As de paus, fogo, signos fortes de fogo na mesa. Nossa, gente, que jogo. Nossa, gente, olha que coisa incrível. Não tem como mentir uma coisa dessas. Olha esse fundo de deck. Olha este fundo. E olha aqui, que carta que tinha saído?
Não, gente, a espiritualidade é uma coisa maravilhosa. É a carta do deixando ir, que é o 8 de copas. Né? Então, o conselho, deixar ir. Vamos mudar esse capítulo, né? É necessário a gente se adonar mesmo desse poder, né? Que o mago tem, né? Que a gente viu aqui no fundo do baralho. Porque a fonte, né? A carta da fonte, ligada a esse fundo de deck, é sobre a gente ter tudo na mão. E por ser um as de paus, né? De fogo, que é uma ligação mais espiritual, uma ligação de movimento, é uma ligação de ação para fazer, é a tomada de ação, sabe? E a vida te trouxe circunstâncias para que você se movesse, para que você sentisse esse ímpeto de volta, sabe? Esse desejo, sabe, esse transbordar aqui, esse transformar, né? A gente tem que transformar. E que você se solte mesmo, que você transborde tudo isso que você colocou dentro dessa caixinha como uma forma de proteção também, né? Eu fui intuída, eu não ia fazer isso não. Mas como esse jogo aqui tá cheio de surpresa, eu vou ler a mensagem do Osho dessa carta, tá? Vou ler, porque eu acho que a mensagem é muito, muito, muito importante. Vamos lá. Quando falamos de estar com os pés no chão, ou centrados, é desta fonte que estamos falando. Vou deixar a carta aqui para vocês verem. Quando damos o início a um trabalho criativo, é com esta fonte que nos sintonizamos. Essa carta nos lembra de que existe um vasto reservatório de energia à nossa disposição. E que não é quando pensamos e planejamos que nos ligamos a ele, mas quando pomos os pés no chão, quando nos centramos e quando permanecemos suficientemente em silêncio para que o contato com a fonte possa se estabelecer. Ela está dentro de cada um de nós, como um sol pessoal, individual, proporcionando-nos a vida e o alimento. Energia pura, ela permanece pulsando, disponível, pronta a nos dar o que for que precisemos para realizar alguma coisa, e pronta também para nos acolher de volta em casa, quando quisermos descansar. Recorra, portanto, à fonte, caso você esteja dando início a alguma coisa nova e precise de inspiração imediatamente, e caso você tenha acabado de finalizar alguma coisa e queira descansar. Ela está sempre à sua espera, e você nem precisa sair de casa para encontrá-la. E aqui essa fonte, essa divindade, né? O fogo, ele tem relação direta com a nossa espiritualidade, né? Então perceba, a nossa fonte está dentro da gente. Não é nos externos, não é no controle, não é nessas dinâmicas nocivas que a gente estabeleceu para a nossa vida como forma de se proteger. Pelo contrário, é a gente acessando tudo isso, todo esse ímpeto que está guardado aí dentro e colocando tudo isso para fora, né? A gente precisa externalizar esses sentimentos. Não sei, pode ser que você encontre dinâmicas na arte, na dança, na música, né? A gente está falando aqui de conselhos, então a fonte está disponível para você. A vida já te trouxe tudo isso. E você é esse mago, esse alquimista que está pronto para transformar essa circunstância da sua vida, né? Vou tirar mais uma carta aqui para a gente finalizar o jogo. Mais uma carta para essa fonte. Mais uma. Uou! Cara, eu embaralhei. Olha aqui. O mago de novo. O conselho, né? O conselho. O mago de novo. Vamos lá, as duas cartas aqui complementares à fonte. É a carta do carro, energia forte de câncer, que inclusive essa carta é a regência do ano, né? O número 7. E mais uma vez, o número 7, ele é ligado muito ao nosso espiritual. É um número muito importante espiritualmente falando, né? E por ser uma carta de câncer, vamos falar de sentimentos. Mas a carta do carro nos convida a esse movimento, a escolhermos um caminho e deixarmos o que é necessário para trás. Porque, novamente, a gente falando, cara, incrível, né? Porque todos os bloqueios e os conselhos vieram as cartas de sentimento, né? Enquanto a nossa regência está sendo mental extremamente rígida. E aí, para finalizar,
a carta do 6 de copas, tá vendo? Que é uma troca saudável. A gente pode estar falando mais uma vez de uma nostalgia aqui que é necessário findar, que é para você olhar esses momentos ou aquelas trocas, aquele momento da vida. Tá vendo que é uma mulher e aí são duas meninas aqui, né, trocando essas copas, essas flores. Então, de fato, mais uma vez me remete a essa criança interior, né? As nossas trocas lá pode ser de um antigo relacionamento, pode ser de uma amizade. A gente pode colocar vários tipos de relações aqui que nos traumatizaram, que deixaram a gente nessa rigidez, né? Nesse controle excessivo de tudo dentro da nossa vida. E é necessário soltar isso, é necessário a gente olhar para essa fonte, né? Para nossa intimidade, para o nosso eu mais profundo e deixar ele transbordar, deixar ele aparecer, né? Deixar ele falar também. É isso que eu tenho pra gente hoje. Essa leitura foi uma leitura um pouco diferente, as sensações dela foi um pouco diferente. E eu senti, assim, uma clareza muito grande, né? Assim, parece que de fato, racionalmente, assim, essa energia tomou conta aqui da mesa. E muitas vezes, como a leitura às vezes é muito forte, eu sinto muito mais emoção na leitura do que essa forma racional. Então, o quanto nós precisamos trabalhar isso, né? E é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Gratidão imensa. Dentro do meu processo também de soltar o controle das coisas é estar aqui fazendo esses vídeos, é também, né, conversando com vocês. Que minha egrégora esteja cumprimentando a sua. Que muita luz e muita clarificação apareça na sua vida, aconteça na sua vida. É com muito amor e muito carinho que eu venho fazer os vídeos aqui pra vocês. Muito, muito obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.